Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você das duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência que vocês nos dão aí, desde 2005. Estamos no ar aí desde 2005. Esse é o ano 20 da TVI que nós vamos comemorar no dia 17 de janeiro de 2025, tá certo? Muitos eventos virão por aí, novidades aqui na programação, é só você aguardar. Bom, gente, programa de hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro, traz em destaque aí para você os acontecimentos aqui da nossa região, da nossa cidade, os acontecimentos e os fatos políticos também da semana. E vamos falar sobre o movimento de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, que reuniu milhares e milhares de pessoas, ali na Paulista. E esteve lá o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi quem convocou essa mobilização em São Paulo. A gente vai falar disso, vamos ver como repercutiram as falas, do governador de São Paulo, Tarcísio, também do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ameaçado aí pelo Alexandre de Moraes, e também do próprio Bolsonaro, que falou ontem no final da manifestação. Tivemos também a fala da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia, que é da Igreja Vitória em Cristo do Rio de Janeiro, que ele sempre vem falando aí nas redes sociais. Ele falou ontem de peito aberto, em plena Avenida Paulista, sem medo de ser feliz. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa, vamos comentar e analisar esses fatos com a jornalista Maria Antonieta, que está aqui com a gente. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Qual o PQP de hoje, Toné? O PQP tem muita notícia, tem notícias locais, tem notícias também nacionais, que sem dúvida nenhuma a repercussão maior foi essa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu muita gente. Não adianta querer diminuir o tamanho da manifestação, é impossível, porque a Paulista estava quase 7, 8 quarteirões lotada de gente, muita gente. Muitas pessoas dizem que tinha 180 mil, outros dizem que 80 mil, 45 mil. Não, passou de 600 mil. Segundo a PM, que a PM também é que realmente mensura o número de pessoas que tem em manifestações. E ali a Paulista é muito grande, ela é extensa e coube muita gente. Todo mundo foi lá para ver Bolsonaro falar da perseguição, que ele tá sendo vítima. E ele também falou não só da perseguição, mas falou sobre uma questão de anistia para aquelas pessoas que estão sendo condenadas aí pelo 8 de janeiro. Falou de Israel, inclusive o Barbosa tinha muitas bandeiras, não só do Brasil como de Israel. O chanceler de Israel já cumprimentou ele, já mandou uma correspondência para ele, uma mensagem, agradecendo a manifestação de apoio. Tinha muitas bandeiras de Israel. Os cambistas, os ambulantes estavam se fazendo, vendendo, estava mais cara que a do Brasil, estavam vendendo a bandeira a R$60, enquanto a do Brasil estava 50. Ok, daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto, vamos repercutir mais, ouvir pessoas aí que estiveram lá nesse evento. Inclusive o João Roma, que é presidente do partido aqui na Bahia, esteve lá também, ao lado do Padre Kelmo e de outras figuras, que são seguidores aí do Bolsonaro. Bom, gente, vamos comentar também aqui sobre o nosso futebol baiano. Mais uma rodada ontem, a penúltima, concluída ontem com a dupla Bavi em campo. Bahia venceu, Vitória venceu. Sendo assim, os dois maiores da Bahia assumiram a ponta da tabela de classificação, cada um com 16 pontos, e agora jogam a última rodada mais tranquilos, sabendo que estão com a classificação assegurada para a fase semifinal do campeonato. A gente vai comentar isso e vai falar também sobre o último jogo do Itabuna, que é justamente contra o Sport Clube Vitória, aqui em Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, no próximo domingo. A gente vai comentar tudo isso no programa de hoje. Vamos ver os gols da rodada também e a classificação, tá certo? Vamos falar também sobre as questões de saúde e vamos destacar algumas das principais notícias que estão no Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que está gratuito para você. É um presente da TVI. É só você entrar no nosso tviplay.com.br e você vai ler
o Jornal à Tarde gratuitamente. Você também pode acessar o nosso aplicativo na loja de Androids, TVI Play Brasil, hein? TVI Play Brasil você encontra na sua loja Android, aí no seu celular. Bom, gente, vamos começar então o programa, né, falando aí para você como é que fica o tempo. A gente já, no final de semana, deu uma prévia aqui, né, que hoje não teria tanta chuva como tivemos semana passada, a partir de ontem, inclusive, né, não só Itabuna, mas Ilhéus e região, o tempo ia estar mais seguro, com o sol aparecendo e brilhando mais forte a partir de hoje, né? Aliás, desde o sábado, né, que começou, teve uma chuvinha, mas pouca coisa, não chegou a 15 milímetros, e a partir do domingo o tempo abriu, né, algumas nuvens no céu, passando de vez em quando. Aqui, por exemplo, hoje amanheceu parcialmente nublado, depois o sol apareceu forte, né? E assim foi em várias cidades aqui do sul da Bahia. Vamos conferir a previsão? Vamos lá. Canavieiras amanheceu aí com mínima de 24, né? Temperatura mais ou menos, né, agradável para esse horário 6 da manhã. Vai chegar a 30 graus aí por volta do meio-dia. Nesse momento no centro da cidade os termômetros já marcam 29 graus. As praias já estão recebendo pessoas. O sol brilha forte nesse momento em Canavieiras. Não há previsão de chuva nem para hoje nem para amanhã. Quarta-feira o céu fica parcialmente nublado, mas não chove, né? O sol aparece forte também, e aí segue a semana inteira assim, com possibilidade de uma chuva no outro sábado, né? No próximo sábado, tá certo? Porto Seguro amanheceu com 23 de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus ao meio-dia. Nesse momento, 29 graus na Passarela do Álcool, no centro da cidade. Sol de brigadeiro, céu de brigadeiro, melhor dizendo, sol forte. Sol brilhando forte hoje, amanhã, e assim vai até sexta-feira, quando deve passar uma frente fria aqui pelo sul da Bahia, né? Itacaré, da mesma forma, amanheceu com 25 de mínima, quente, né, para 6 da manhã. A máxima vai chegar a 29 graus às 11 horas. Nesse momento, em Itacaré, os termômetros marcando 28 graus, hein? Muita gente já frequentando as praias ali de Itacaré. Estou vendo aqui imagem da Vila São José, né? O pessoal está lá curtindo a praia nesse momento. Um abraço para o Kleber, viu? Kleber Isaac. Hoje o sol vai ser muito forte, céu de brigadeiro, e assim vai ficar a semana toda em Itacaré. Se chover, se tiver possibilidade de chuva, vai ser no final de semana. Floresta Azul, a mínima hoje foi de 21, a máxima chegará a 31 graus ao meio-dia. Nesse momento no centro da cidade 28 graus, não tem possibilidade de chuva hoje, sol forte. Itajuípe 22 foi a mínima às 6 da manhã, a máxima chegará a 32 graus ao meio-dia, vai ficar quente ali naquele período entre meio-dia e 1 da tarde. Nesse momento já 29 graus no centro de Itajuípe, o sol vai brilhar forte hoje, não tem previsão de chuva. Amanhã o céu fica com algumas nuvens, mas também não chove. Ibicaraí, 22 de mínima, hoje até 6 da manhã. A máxima vai ficar na casa dos 32 graus até o meio-dia. Nesse momento já 28 graus em Ibicaraí. Também não há possibilidade de chuvas. Buerarema, 22 de mínima até as 6 da manhã, né? Foi uma temperatura até agradável, mas depois voltou a esquentar. A máxima vai chegar a 32 graus ao meio-dia, hein? Atenção, Buerarema, um abraço aí aos nossos queridos de Buerarema, hein? Nesse momento, no centro da cidade, os termômetros já marcam 29 graus. E a nossa querida Ilhéus, cidade praiana, né, que recebe muitos veranistas, turistas, amanheceu com 24 de mínima, bem ensolarado. A máxima vai chegar a 31 graus ao meio-dia. Nesse momento, ali na Avenida Soares Lopes, termômetros já marcam 29 graus, hein? Começando a esquentar. Céu de brigadeiro a partir de agora, né? Nenhuma nuvem no céu e o sol vai brilhar forte. Amanhã há uma possibilidade aí de 15 a 20 milímetros de chuva em alguma região da cidade, mas muito pouco. E aqui na cidade de Itabuna, a mínima foi de 22, a máxima chegará a 32 graus ao meio-dia. Vai esquentar muito, né, até a 1 da tarde, mas nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui bem pertinho de Ilhéus, já na Mata Atlântica, né, nós estamos aqui com 29 graus nesse momento, tá certo? Às 11 horas vai bater 30 graus. Hoje vai ser quente, céu aberto, totalmente aberto.
As nuvens que tinham que passar já passaram aí agora pela manhã e não deve chover hoje. Amanhã pode haver uma precipitação de algumas nuvens que vêm do mar, né, que vai passar por Ilhéus e pode provocar aí em torno de 15 a 20 milímetros de chuva no máximo, tá certo? Bom, Vitória da Conquista, a mínima foi de 18, né? Tá quase voltando ao normal das temperaturas aqui no sul. A máxima vai chegar a 28 graus ao meio-dia e nesse momento 24 graus no centro da cidade, então uma temperatura muito agradável em Vitória da Conquista. Salvador, a mínima foi de 26, amanheceu bem quente Salvador hoje, até às 6 da manhã já estava isso aí. Meio-dia vai chegar a 30 graus e nesse momento já 29 graus ali na orla marítima de Salvador. Hoje não há possibilidade de chuva, algumas nuvens no decorrer do período, mas não há possibilidade de chover hoje em Salvador. Se chover, vai ser ali na beira da praia, alguns bairros isolados. A temperatura está caindo mais, né? Tá voltando ao normal, né, para o verão, né? É uma temperatura que a gente considera normal, até 32 graus, né? Então, ó, voltou, graças a Deus, aquilo que a gente... Para o mês já começa o outono, né? Oi? Para o mês, né? É março? A partir de março, né, como tradicionalmente, né, aqui no Nordeste principalmente, as temperaturas caem bastante também, né, ficam mais amenas e nós temos aí, Toné, apesar do El Niño, né, várias passagens de frente fria também, né, que vem lá do sul do país e algumas atingem aqui o sul da Bahia, né. Tivemos agora essa chuvarada que deu aí em função de um cavado, que é um efeito da natureza que aconteceu ali no centro-oeste do Brasil e estava canalizando todas as nuvens que vinham do sul da Argentina, né, e do sul do Brasil, canalizava aqui para o centro-oeste do Brasil e para o leste, aqui onde fica a Bahia e parte do Nordeste. Isso com a convergência, né, de uma zaca que estava lá no Nordeste, lá perto do Ceará, e também um efeito, né, tipo um redemoinho, né, que provoca aí uma tempestade tropical que estava em alto mar e segurava todas essas nuvens aqui, por isso elas demoraram muito tempo em cima do Brasil, né. Mas agora já está vindo uma frente fria lá do sul e essa frente fria pode ser que passe por aqui no final de semana, né. Mas é chuva menos, né, menos chuva, é aquela chuvinha que vem, passa o dia, depois já passa, e assim eu acho que vai continuar até o mês de março. E depois vem o inverno, né, mês de abril. Aí é só a temperatura, né, cai mais, né? Cai mais. Abril e junho, tradicionalmente, né, as temperaturas caem bastante. Agora, como a gente está sob o efeito do El Niño, a gente não sabe como vai ser esse inverno. Vamos aguardar para ver, né? Porque no verão também não esperava tanta chuva como deu agora, devido ao El Niño. E na verdade foi o contrário. Muito quente e muita chuva, né? O que proporcionou, inclusive, esse aumento aí, né, no Brasil inteiro, da questão da dengue, né? Graças a Deus, a zika e a chikungunya não estão tão fortes como foram aqui no Nordeste, né, naqueles anos passados. Mas tem aumentado consideravelmente, viu? Em 2008 nós sofremos muito, né, aqui com a zika e a chikungunya. O Rio de Janeiro mesmo já está considerado já epidemia já. Pois é. Mas o Rio de Janeiro é porque geralmente repercute mais o que acontece lá do que no resto do Brasil, né? Mas esse ano realmente foi mais forte pelo Rio de Janeiro. Agora, com esse período de chove, passa, vem o sol, isso ajuda muito, né, a eclosão dos ovos, das larvas. Aedes aegypti. O Aedes aegypti, né, brotar aí dessas poças de água, de reservatório de água, copinhos que às vezes as pessoas garrafas. Tomam uma cerveja, joga aquele copo descartável ali de qualquer jeito. Ali é um criadouro perfeito, né, principalmente nessa época de chuva. Pneus que o nego descarta de qualquer jeito, né? Aquelas oficinas que descartam ali roda de carro, isso e aquilo, vai ficando ali na chuva, no sol, e aí aumenta muito essa questão da epidemia da dengue. Mas as autoridades estão trabalhando, tanto federais quanto estaduais e municipais. Aqui em Itabuna mesmo nós entrevistamos a secretária aqui, né, e testemunhamos aí nas ruas as equipes de endemias trabalhando, e tem diminuído muito, graças a Deus, né. E também tem um detalhe, viu? A população do Brasil está mais consciente nessa questão e as pessoas estão cuidando mais da sua casa, do vizinho, olha ali, olha aqui, né? Porque quem sofre é a pessoa, né, Toné? Então, cada um tem que fazer a sua parte e ainda fazer a do vizinho para ver se ele está fazendo. Porque uma vasilha lá na casa do vizinho abandonada, né? Acumulando água, pode ser um foco de dengue para vir adoecer aquela pessoa.
Então ela pode ser prejudicada e por isso ela fiscaliza também a casa do vizinho. Isso tem acontecido muito e hoje também com o advento do drone, né, que é uma tecnologia que veio para ajudar, as pessoas conseguem ver a piscina do vizinho, o terreno, baldio, se tem pote de água, caqueiro, alguma coisa, né? Então isso tem ajudado muito também. Graças a Deus tem diminuído, né? Agora a questão das vacinas, viu, Barbosa? Porque anunciou aí a Secretaria de Saúde, a CESAB, o envio de 50 mil doses. Tabuna, Ilhéus, Jiquié e Barreiras. Só que 50 mil doses é muito pouco. Hoje eu vi no noticiário de manhã que para Barreiras foi 14 mil doses. Mixaria. Quer dizer, o restante ficou para dividir entre Ilhéus, Itabuna e Jiquié, dessas 50 mil. Então é muito pouco. Pouquíssimo. E embora o grupo prioritário para a vacinação, nesse primeiro momento, sejam adolescentes, crianças entre 10, a faixa etária de 10 a 14 anos. Mesmo assim, é muito pouco. Não vai dar conta. Bem, gente, a CNBB, né, começou ontem, praticamente ontem, né, no domingo, final de semana, a campanha nacional da fraternidade, né, que é internacional, mas aqui no Brasil, né, é um tema nacional que tenta aí unir as pessoas, né, Toné? Você que é católica deve ter frequentado a igreja, né? Mas eu vejo assim que as pessoas não estão muito ligadas nisso. Que a igreja todo ano faz essa campanha da fraternidade e escolhe um tema. Mas eu acho que as pessoas deviam mais se unir. Tá pregando a união, vamos nos unir. Porque essa desunião não é bom para ninguém. Não funciona. Agora, enquanto ficar, Toné, com os ânimos acirrados aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos também está a mesma situação, né? Direita contra esquerda, esquerda contra direita. Isso vai ser sempre assim, né? É lamentável, mas a gente podia conviver harmonicamente, né? Os dois lados, esquerda e direita, cada um com sua ideologia, mas respeitando a pessoa, né? Não precisa brigar, não precisa ofender, né? Mas, infelizmente, até famílias têm brigado, né, em função de política. E isso não é só na direita, né? Existe também a extrema na esquerda, sempre existiu. Mesmo quando o Brasil não tinha direita, né? A gente acreditava que a direita era aquele pessoal do Aécio Neves, do Alckmin, do Fernando Henrique Cardoso. Era considerada elite, né? Mas não era, né? Nunca foi direita, né? Sempre eles tiveram um viés de esquerda, em função das suas formações ideológicas e também das questões humanitárias. Por exemplo, o Fernando Henrique, ele era, além de sociólogo, ele estudava muitas culturas humanas na Terra, né? E sempre foi uma pessoa muito aberta à questão social, ao socialismo. E a gente sempre soube disso, mas queria se acreditar que tinha oposição à esquerda no Brasil. Nunca teve. A esquerda que tinha a esquerda e a extrema esquerda, que era aquele pessoal que fazia o rádio corredor, né, que criava boatos, que hoje é chamado de fake news. Isso o PT, o PCdoB já sabia fazer há 30 anos atrás, fazia isso demais, mesmo sem internet. Criava, soltava em rádio, soltava na rua, em panfleto, soltava em carta anônima, criando sempre boatos, né, a respeito dos adversários, aquela confusão toda. Hoje a direita aprendeu a fazer isso e incomoda muito a esquerda, né? Então a extrema-direita faz muito fake news também e a esquerda, que era precursora nesse assunto, acabou ficando defasada, porque enquanto a direita aprendeu a fazer isso na internet, a esquerda está aquém da internet. A esquerda ainda está analógica, então não conseguiu ainda se digitalizar. E aí fica com inveja da extrema-direita, que sabe fazer fake news. Utiliza muito bem as redes sociais, vamos respeitar, viu? Tanto utiliza para o bem quanto para o mal. E o PT, né, a esquerda, o PCdoB, ficaram a ver navios. Estão defasadas nessa questão de internet. Estão tentando, né, se aprimorar. Inclusive prejudica até a atual gestão, né? O Lula outro dia tentou fazer uma live e não foi bem sucedido, né? Não teve uma grande audiência. Tentou repetir o que o ex-presidente Bolsonaro fazia e não deu certo. Tanto que acabou, né? Tirou do ar. Não, mas eles fazem assim, direcionadas às emissoras de rádio, né? Por exemplo, uma emissora quer entrevistar o presidente, aí ele dá a entrevista a partir de lá, do estúdio da live, né? E essas lives eram toda terça-feira, agora saiu do ar. Bom, eu não acompanhava, não sei. Mas eu ouvi dizer isso também, que saiu do ar por falta de audiência, né?
Então o PT, o PCdoB, o PSOL, esse partido de esquerda precisam se atualizar e começar a usar a internet, né? Para não ficar essa disputa aí com o pessoal da direita. E a fake news tem que acabar de todos os lados, né? Não é bom nem para a esquerda nem para a direita. Não é bom para ninguém. Né? Eu acho que essa questão da regulação da internet é meio que uma censura, mas eu acho que... Essa regulação nas mídias sociais eu acho meio ditatorial. É uma censura, né? Não deixa de ser. Agora sim, eu acho que tem que ter as leis e tem que se cumprir as leis. Se alguém propaga uma mentira, se alguém usa a sua imagem para fazer um vídeo que não foi você que fez, que não é produção sua, você tem direito a entrar na justiça contra essa pessoa e a justiça tem a obrigação de fazer justiça, condenando essa pessoa a pagar alguma indenização e, se for possível, colocar essa pessoa na cadeia. Eu acho que é assim que um país democrático vive, né? Não proibindo alguém de fazer. Né? Como nos Estados Unidos, não se proíbe ninguém a fazer nada. Lá você pode sair, comprar uma arma e matar uma pessoa. Pronto, simples assim. Agora você sabe que vai ser preso e vai ser condenado, dependendo do estado, você vai pegar até pena de morte. Então, lá, antes de matar, as pessoas pensam 1000 vezes, né? Porque sabe que não vai ficar o dito pelo não dito, diferente do Brasil, né? O Brasil, o cara mata, se apresenta 3 dias depois e continua livre. Lá não. Nos Estados Unidos, você se apresentando ou não, você vai ser capturado, vai ser preso e vai ficar preso. Se for condenado a 30 anos, vai passar 30 anos na cadeia. Não tem negócio de regime, de saidinha, nada disso. Né? E se você for condenado à pena de morte, vai morrer na cadeira elétrica ou no gás. São poucos estados hoje lá dos Estados Unidos que praticam a pena de morte, né? Mas existe ainda em alguns condados, em alguns estados. Então, eu acho que o Brasil deveria adotar esse modelo. A gente imita tanto os Estados Unidos, né? A gente fala... Os Estados Unidos, lá só tem 2 partidos, republicano e democrata. Acabou. Aqui são mais de 60, loucura. Mas olha... E tem muito dinheiro, Barbosa, também. O tal de fundo eleitoral, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Muito dinheiro para nada. Quanto dinheiro agora veja bem, o Brasil tem trocentos partidos, né? Mas na hora de alguém querer sair candidato, não tem partido para ninguém, porque os caciques tomam conta de todos os partidos. E da bolada, do dinheiro, né? Pois é, e do dinheiro. Então, já que no Brasil isso não funciona, né, deveria realmente extinguir esses partidos menores e ficarem só 2 grandes partidos. O que eu acho também que não é tão saudável para a democracia. O ideal realmente seria muitos partidos ou também quem quisesse ser candidato. Tem um limite, né? Quem quisesse ser candidato e não tivesse partido também poderia ter direito de sair, né, Toné? Porque no Brasil os caciques tomam conta do partido. Agora Mas mesmo... esse partido é para ter partido, para você registrar, Barbosa? Eu quero que você me esclareça aí. Tem que ter um certo número de filiados, né? Tem que ter X para fazer o registro, né? Agora com a questão da barreira, né? Da nova... da barreira. Da reforma política, muitas mudanças, viu, Toné? Tá mais difícil registrar partido. Tem que ter representação, tem que ter alguma coisa que justifique. Tem que ter um número, né, de filiados, né? E também do partido tem que conter ali algum parlamentar, alguém que já tenha um cargo público para que legitime ali o partido. Agora, o Dino, que assumiu na sexta-feira, né, o Supremo Tribunal Federal, a vaga da Rosa Weber, ele caiu no colo dele justamente agora essa cláusula de barreira dos partidos. E eu soube que já tem 2 deputados na mira aí do PL para ele tirar do PL, tirando esses 2 deputados, o partido fica menor. E é tudo que o PT está querendo agora, né? Diminuir a força do PL, de Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto. Então vamos ver como é que se desenrola essa questão no Supremo Tribunal Federal para a cláusula de barreira aí dos partidos, quem fica, quem sai, de que partido, quem perde cargo, quem não perde. Vamos ver aí o que é que o Dino vai fazer. Tem muita votação importante aí que caiu justamente na pasta desse novo ministro do Supremo, terrivelmente comunista, como disse o presidente Lula, né? Então, o Dino, inclusive, para disfarçar essa questão de comunismo, Toné, ele mandou celebrar uma missa ao invés de uma festa na sua posse, né? Mas quem falou que ele era comunista não foram os bolsonaristas, foi o próprio presidente Lula que o indicou.
É o padrinho dele, né? que falou que estava feliz porque pela primeira vez colocou um comunista de verdade dentro do Supremo Tribunal Federal, muito embora o Dino não faça parte hoje do PCdoB, né? O Dino é de outro partido, né? O Dino hoje, se não me engano, ele está no PSD, né? Então ele não faz parte do PCdoB. Mas enfim, né? Políticas à parte, que deveria ser, o Supremo está carregado ali de pessoas, né, ligadas a partidos e a pessoas. Ideologias partidárias, tá certo. Nós temos, ontem inclusive, eu vou botar daqui a pouquinho, a fala do Silas Malafaia, né? Na manifestação de ontem, ele falava sobre isso, né? De que o Alexandre de Moraes foi apadrinhado foi colocado lá, inclusive, pelo Michel Temer, que era chamado de golpista também, porque tomou o lugar da Dilma, né, no impeachment. E o Alexandre de Moraes fez ali um acordo com o Bolsonaro através do Michel Temer, na época que Bolsonaro era presidente, quando fez aquele discurso no 7 de setembro lá na Paulista, se não me engano, em 2021, né? Vamos ver essas falas aí, vamos disparar logo aqui, né? O que foi que falou aí o pastor Silas Malafaia, que foi muito contundente e foi, se não foi o mais aplaudido, né? Concorreu aí com o governador de São Paulo e com o Bolsonaro, foi muito ovacionado. Vamos ver aí. Que alegria estar aqui. Eu queria que vocês aguçassem bem o ouvido, prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Agora, a partir de agora, por favor, por favor, eu vou pedir, eu sei, o povo é animado, eu peço para não haver repercussão de nenhuma palavra. É muito sério o que eu vou fazer aqui e vou falar. Por favor, por favor, por favor, escute-me, por favor. Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021. Eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu,
falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apaziguou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o Procurador-Geral da República, Dr. Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história e nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro calado foi embora para a América, sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês: o ministro da Justiça
Flávio Dino assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós, não foram chamados de golpistas, não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damus, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional, 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa: se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Escute, para você ficar estarrecido. Em junho, por favor, Corpo de Bombeiro, verifique algum problema ali. Ok. Escute isso aqui.
da repulsa. Junho de 2018, José Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia por corrupção, a segunda turma do STF liberou. Agora pasmem, preste atenção. Em outubro de 2018, José Dirceu disse: tem que tirar o poder do STF. Olha o que ele fala. Olha, o poder judiciário tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira e, pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem, a imprensa pense, deputados, senadores e governadores, pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação, ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Tá aí a fala do Silas Malafaia, né, que foi muito contundente. Foi quem mais falou, na verdade, né, e foi muito aplaudido, né. Eu acho que em termos de aplauso e apoio ali das pessoas, ele se compara ali ao governador de São Paulo, que também foi muito aplaudido, o Tarcísio, que embora não falou muito, né, apenas reconheceu no Bolsonaro a pessoa que colocou ele na política, né, e deu poder a ele, chegando a ganhar a eleição do governo de São Paulo, o estado mais importante do Brasil. Então ele foi grato a Bolsonaro, agradeceu ali em público, né. Isso é bonito, né, quando uma pessoa é grata, tem a gratidão, né, e reconhece o que o outro fez, né. E realmente, se não fosse Bolsonaro, muitos políticos hoje nem existiriam, né. Por exemplo, Nicolas Ferreira, que é um garoto ali de Minas, o vereador mais votado em Belo Horizonte, depois do deputado, deve isso ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Nós tivemos também outras figuras, né, sendo eleitas no Brasil, aí, muitos deputados, né, deputadas. O outro governador de São Paulo, até que eu conheço, o João Dória, né, João Dória, que é um empresário, também ficou conhecido e foi eleito graças ao apoio de Bolsonaro. E muitos outros. Agora, é claro que, durante o percurso, Bolsonaro foi truculento com algumas pessoas, inclusive com o João Dória, e isso causou aí a briga, né, e a separação entre eles, politicamente. Teve também o Bivar, né, que depois veio a falecer, que foi o fundador daquele outro partido, né, que o Bolsonaro estreou na política para presidente, né, que era como era o nome daquele partido, Toné? Que o Bolsonaro estava quando foi eleito? Hein, Toné? Como era o nome do partido? De Bolsonaro? O Bivar. PSL, O Bivar era o presidente, né? E acabou até falecendo. Mas vamos ver agora aí outra fala, né? Vamos ver aí. Que festa bonita. Muita Bonita gente, viu? Eu tenho certeza
que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. Quem estava com saudade aí? Não ouvi. Quem estava com saudade? Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade do novo sempre presidente Jair Bolsonaro. E quem estava com saudade, grita bem alto. E nós estamos aqui para celebrar hoje o verde e amarelo, para celebrar hoje o amor ao nosso país, para celebrar hoje o Estado democrático de direito, para entender os seus desafios. O desafio da representatividade. E esse desafio da representatividade só vai ser vencido com liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de manifestação, sem nenhum tipo de censura. O desafio da segurança jurídica, para que a gente tenha previsibilidade, para a gente trazer os investimentos que vão fazer a diferença no Brasil. O desafio da justiça social. E por falar em justiça social, eu quero lembrar aqui o período do nosso presidente Bolsonaro. Opa, tem alguém aqui que está precisando de ajuda? Vou pedir aqui para o nosso pessoal chegar ali. Por favor, vamos se direcionar para lá, vamos prestar o auxílio, vamos abrir aí para que as pessoas possam chegar. Mas eu preciso lembrar aqui do nosso presidente Bolsonaro, do seu legado. Presidente, vem para cá. Daí teve a homenagem dele a Bolsonaro, porque, como eu disse antes, né, ele é fruto do bolsonarismo e de Bolsonaro na política. E tem se revelado... Ele foi um ministro da infraestrutura muito bom, né? E tem se revelado um grande governador, e eu tenho certeza que vai ser aí um páreo duro para o PT lá na frente. Seja no governo de São Paulo, se ele querer se reeleger, ou seja presidente da República, se ele querer se candidatar aí, ou se o partido quiser ele, né, como candidato a presidente da República. O Bolsonaro permanece inelegível, né? O Bolsonaro permanece inelegível, né? O Valdemar Costa Neto afirma que Bolsonaro será candidato. Aí outro dia ele foi perguntado por uma repórter, acho que foi da Globo News, né? Como é que ele tinha essa certeza se Bolsonaro está inelegível, né? E aí ele falou, você esqueceu que o presidente Lula também, um ano antes da eleição, estava preso, né? E virou candidato e foi eleito, então tudo é possível, né? Tudo é possível realmente, principalmente aqui no Brasil, né? Então eu também não duvido nada, tudo pode acontecer. Agora ontem realmente o bolsonarismo mostrou aí que está vivo, né? Que é uma força grande ainda. Ninguém bate em cachorro morto, Barbosa. Com certeza. Ô, Toné, a gente tem outra fala aí, tem o Valdemar Costa Neto. De Bolsonaro, né? O Valdemar Costa Neto, ele não poderia se aproximar de Bolsonaro, né? Exatamente. Com ordem de Alexandre de Moraes, que talvez tenha feito isso até para os dois não estarem juntos ontem aí no comício. Mas houve uma estratégia ali de que ele foi antes do Bolsonaro chegar no trio, falou e depois foi embora, né? Depois de muito tempo que o Bolsonaro subiu no trio. Então, legalmente ali, né, publicamente, os dois não estavam juntos, né? Respeitaram aí a determinação do Alexandre de Moraes. Tem que observar também outra coisa, que eles pediram para não usar faixas, nada, placa, nada falando de manifestação contra a STF, contra a TSE, contra ninguém, contra Alexandre de Moraes. E isso no meio daquele tanto de gente foi rigorosamente obedecido. Eu achei isso muito bom, muito bonito. O povo brasileiro realmente tem convicção do que está fazendo, do que está pedindo, do que está reivindicando e está realmente fazendo naquilo que acredita. Então foi bonito isso. Pediram para não fazer, levar faixa falando de ninguém ostensivamente, e realmente todo mundo obedeceu. Isso foi bom. E simbolicamente, Antonieta, esse evento de ontem, né, também foi a quebra do medo, né? As pessoas perderam o medo de ir para a rua
Depois da repressão do Supremo Tribunal Federal, né? Depois do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro, as pessoas As provaram... vovozinhas da Papuda foram parar tudo. Ou provaram que não tem medo, ou perderam o medo, né? E voltaram às ruas para protestar civicamente, né? Claro, sem baderna, sem quebra-quebra. Olha que a gente não está em campanha, né? Aliás, isso é para as eleições municipais, né? Só. Eleições municipais. Então tá aí, a movimentação, isso aí era de manhã, ó, 8 horas da manhã já estava assim, a Paulista. Ali é o MASP, e o vão do MASP, a USP Museu de Arte de ontem, São Paulo. A USP divulgou, né, que só tinha aí 185 mil pessoas. Aí eu particularmente, que conheço um pouquinho da Avenida Paulista aí, ó, muito extensa, é muito só grande. ali na Estação Trianon, só da Estação Trianon, que é essa aí, ó. Perto do MASP. Até o MASP, até depois do MASP ali, só ali tinha umas 200 mil pessoas, só ali. Então assim, eu que não sou de estatística, não sou pesquisador, né, tenho uma noção de leigo, né, que se calcula por metro quadrado. Eu procurei saber essa extensão aí da Avenida Paulista que estava lotada ontem. Eu soube que ela tem em torno de 150 mil metros quadrados. Então se você calcular por metro quadrado aí, 5 pessoas... Isso dá algo em torno de 750 mil pessoas, né? Não precisa ser tão bom de matemática para ver isso. Então, assim, a gente não pode negar. Tanto essa teve muita gente, como teve uma do Lula, que eu acho que foi a comemoração da vitória do PT, né? Que foi aí na Paulista, também estava lotado, Não, né? mas teve um na Engabaú, que foi, acho que ainda na campanha, e o pessoal falou, criticou. Eles fizeram no centro de São Paulo, pequeno, muito pequeno, restrito, não é uma multidão dessa, tinha 6 mil pessoas. Mas teve uma na Paulista aí do PT, eu me lembro, tinha muita gente. Talvez não tanto quanto esse povo aí, mas tinha muita gente, né? Até porque o PT tem muito sindicalista, tem muita central única, né? São muitas entidades. MST. Só o MST, né, leva muita gente, né? E foi o Brasil todo. Então, realmente é o maior palco aí de São Paulo, Avenida Paulista. Aliás, tem um outro local que já foi registrado um público gigantesco aí uma vez pela Igreja Mundial, que é ali perto do Campo de Marte, ao lado do Campo de Marte, né? Ali poderia ser feita também uma grande manifestação com até 1 milhão de pessoas. Bom, mas 1 milhão não tinha aí, segundo a própria Polícia Militar, né? E esses números que eu falei aqui, é 150 mil metros quadrados, então multiplicando aí por 5 pessoas cada metro quadrado, a gente vai achar aí algo em torno de 700 a 750 mil pessoas. Foi a estimativa aí da PM, né? Olha, e outra coisa, viu? Em outras manifestações, eles faziam questão de mostrar a imagem aérea, porque você mostrando de cima, você vê as pessoas afastadas umas das outras. Essa aí não. Você vê que cada metro quadrado aí estava lotado, olha lá. A imagem foi fechada. Você consegue dizer que 1 metro quadrado ali só tem 5 pessoas? Eu não consigo. Porque às vezes tem mais, está muito junta, as pessoas estão muito juntas ali. Então, na boa vontade... Não só ali, tinha também, Barbosa, entorno, né? No entorno tinha muita gente também. Mas o público não mesmo... só na avenida, mas o pessoal também naquelas ruas ali, tudo, porque tava tudo lotado, não dava nem para ficar ali. Mas o público mesmo, que a maior concentração foi a Avenida Paulista de fora a fora. E muita ali. Gente não chegou, olha o que o pessoal fala. Tinha gente ali, muitas caravanas foram impedidas de chegar, porque tinha revista, pararam os ônibus, aí pedia documento, atrasou tudo. Muita gente não chegou nem a tempo. Tinha gente ali, Tom, né, para quem conhece a Paulista, né, tinha gente ali da subida da Brigadeiro, Luiz Antônio, naquele perto do Hospital das Clínicas. Na Brigadeiro tem uma estação também no metrô. Dali até a TV Bandeirantes, que já fica no final, depois da Gazeta, lá no final, tinha gente aí com as bandeiras, né, de Bolsonaro e do Brasil, então, aliás, de Israel. Então tinha muita gente, realmente, muita gente. Mas era algo em torno disso. Eu acho que 1 milhão é exagero, mas uns 700 mil pessoas tinha aí. De 650, como a estimativa da PM. 650 a 700 mil. Então a gente não adianta, por mais que você queira mentir, essa coisa eu acho bobagem, um jornalista... Todo mundo quer puxar pro seu lado, um quer aumentar, outro quer diminuir. Mas para diminuir para 185 mil é muito. Daí é demais. Mas quando eu digo, um político pode até fazer isso, entendeu, Toné? Mas um jornalista, eu, por exemplo, eu não consigo ser de um lado ou do outro e falar que só tinha 100 mil pessoas. Eu acho isso um absurdo, uma bobagem, entendeu? Você tem que ser verdadeiro. A imagem, eu aprendi isso no jornalismo, né? Vale mais que 1000 palavras. Eu aprendi isso quando eu entrei em televisão por um grande jornalista, que foi um dos meus professores, né?
Nestor Amazonas, que ele falava isso, ó, não adianta você brigar com a imagem. A imagem fala mais do que você. Então, se você está vendo essa multidão ali, como é que você vai ficar dizendo que tem só 50 mil, 80 mil pessoas? Não fala isso, que é bobagem. As pessoas não são burras. Quem tá assistindo são pessoas que raciocinam e vê. Então, não adianta mentir, não adianta essa coisa toda. Essa coisa da imprensa comprar narrativa de política, eu acho isso um absurdo, uma aberração. E perde muito a credibilidade. Eu aqui, ó, se for uma manifestação do PT e tiver a avenida lotada desse jeito, eu vou dizer a mesma coisa. Eu vou dizer, ó, tem ali 700, 1 milhão, 500 mil, quanto eu achar que tenha, de acordo com o que os meus olhos vê ali. E pelo que você conhece daquela avenida, né? Quem não conhece, fica difícil até mensurar, porque não sabe a dimensão da avenida daquela. A avenida é imensa. Ela é imensa, ela é larga, é uma avenida super larga. Né, para você ter ideia, cada pista daquela ali dá para passar 4 carros. São mais de 7 ou 8 quarteirões, é muito longa. Então, olha lá, por ali você tira olha o tamanho do trio elétrico lá e a largura da avenida, né? E você tem essa avenida assim de fora a fora. Então é bobagem isso, a imprensa ficar querendo comprar narrativa de políticos. Não, fique neutro, vamos registrar os fatos. Eu aqui não sou nem lado A nem lado B. Né? Pode ter bolsonarista assistindo a gente, pode ter petista assistindo a gente. Eu não tenho isso não tenho um lado aqui não. Eu elogio o que tem que elogiar e critico o que tem que criticar. Eu acho particularmente que Bolsonaro como presidente não foi bom. Não foi bom. Aí alguns dão desculpa, né, que foi a pandemia, que foi a guerra, tudo bem, né? Mas daí também a criar uma narrativa que ele deu um golpe. Não, ele não deu golpe e nem daria, porque eu acho ele covarde para isso. Ele fugiu para os Estados Unidos no dia da posse de Lula. Como é que ele ia dar golpe? Então isso é bobagem, isso é narrativa e a imprensa não deve comprar essas histórias. A gente registra, né? Quem está dizendo isso são os petistas, que criaram essa narrativa do golpe, como criou na época de Temer, né? Do Dilma e Temer. Todo petista falava que ali foi um golpe, quando a gente viu que foi um impeachment, né, presidido inclusive pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que nem cumpriu a Constituição, na verdade, né, e até vendo que Dilma não tinha tanta culpa assim, foi só um deslize dela administrativamente, não deu a ela a inelegibilidade, né. Então, isso aí foi uma falha também do Lewandowski, mas, de certa forma, ele está tendo retorno agora, né, está sendo ministro do governo. Então, são essas coisas, a gente não pode ficar comprando discurso de político. A imprensa tem que ser neutra. Tanto a gente critica de um lado quanto critica do outro. Elogia de um lado e elogia do outro. Basta ter motivo para isso. Dá tempo de botar mais uma fala aí? Vamos ver a fala do Bolsonaro? Eu achei muito fraca a fala dele, mas vamos ver. Ele estava muito contido, né? Parecendo que estava com... Né? Tá com medo. Esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, onde tão pouquíssimos causam tão males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno, mas lá, na caixa de ferramenta, que é a Bíblia brasileira, que é a Bíblia cristã, está escrito que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quando não mais for possível, entreguemos na mão de Deus. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior, mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República, nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Como um grande amor, todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade. Lembro lá, nos idos de 2018, no dia meia dúzia de setembro, em Juiz de Fora, cidade do nosso governador Zema, eu fui covardemente agredido. Um cara, ex-filiado ao PSOL, me esfaqueou. E eu lembro muito bem, fui muito bem atendido pelos médicos e enfermeiros da Santa Casa de Juiz de Fora. Depois vim para o Heisen, aqui em São Paulo. Nas mãos do Dr. Macedo, o outro milagre.
Logicamente que eu devo minha vida a Deus, mas me lembro muito bem, naqueles momentos de rara lucidez, eu pedi apenas uma coisa a Deus: que Ele não deixasse órfã a minha filha Laura, então com 7 anos de idade. Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala Estado Democrático de Direito, quando ele não é respeitado, nós fabricamos, ou melhor, aquela minoria fabrica órfãos de pais vivos. É lamentável o que vem acontecendo, o abuso por parte de alguns, que trazem a insegurança para todos nós. Quem sou eu? Eu sou igual a vocês, só que do lado, em direção a Curitiba, da pequena cidade de Eldorado Paulista, talvez 4.000 habitantes, mas ali eu me criei, ali eu conheci a luta armada em 1970, onde foi executado pela esquerda, a pauladas, o tenente da então Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior. Quis o destino que eu entrasse na carreira das armas, cursasse a Escola Preparatória de Cadeias em Campinas, a Academia Militar em Resende, e saísse mundo afora. Minha última unidade de combate foi na longínqua Niuaque, Mato Grosso do Sul. Dali voltei para o Rio e entrei numa campanha de vereador, sem nada, consegui me eleger. Depois me elegi deputado federal, fiquei por 28 anos dentro da Câmara, muitas vezes discursando para as paredes, mas sentia que algo estava para acontecer. Em 2014 disse que seria presidente da República, lá no sagrado pátio da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, e aconteceu. E eu tinha que fazer algo diferente do que sempre fizeram pelo Brasil. Escolhi, após a posse, ministros técnicos e combatentes, muitos hoje consagrados na política, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o homem que pegou um orçamento minúsculo e fez grandes obras pelo Brasil. E não só foi obras de infraestrutura, não, obras também em portos e aeroportos, que são de infraestrutura, mas obviamente fora da área terrestre. Escolhi também, acabou de sair daqui, o Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, que orgulha o Brasil, inclusive fora da nossa pátria. Tivemos a Tereza Cristina da Agricultura. O nosso agronegócio é um exemplo, é algo que nos orgulha a todos no Brasil. Inclusive, durante meus 4 anos, o MST não apareceu, não deu as caras, porque nós titulamos para mais de 400.000 pessoas o seu pedaço de terra. E deixo claro, 80% dos títulos foram para as mãos das mulheres. Assumimos 18 e 19. Aprovamos com o Parlamento Brasileiro a Lei da Liberdade Econômica. Entramos 2020. Lamentavelmente, a pandemia apareceu. Um sinal de interrogação para todo mundo, como em parte ainda é no dia de hoje. Fizemos o possível para atender a todos no Brasil. Demos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. E as mulheres, mães, recebiam o dobro desse valor. Muita coisa foi aprovada, com programas de Pronamp e BEM, cuja iniciativa foi do então senador Jorginho Melo, atual governador do estado de Santa Catarina. Também, mais para o final do ano, aprovamos o Bolsa Família, onde o governo anterior pagava em média R$190, pagamos R$600, com responsabilidade fiscal, com a ajuda do parlamento, tendo em vista a inflação no mundo todo.
aprovamos não a redução, mas a total isenção de imposto federal para os combustíveis no Brasil. Em São Paulo, no final de 22, a gasolina ficou abaixo de R$5. O etanol ficou na casa dos R$2,50. Com esses ministros, como o João Roma, que está aqui, que cuidou dessa parte do social, nós fizemos o Brasil crescer. O Paulo Guedes foi um gigante na economia. Nós chegamos a crescer mais do que a China. Chegamos a ter, em 22, 3 meses de deflação em nossa pátria. Chegamos no final do ano, depois daquela coisa que aconteceu em outubro de 22, e vamos considerar isso uma página virada na nossa história, porque nós sabemos o que tem que ser feito para o futuro, para que todos não tenham dúvida da transparência daquilo que nós devemos ter, em especial quando se elege um representante nosso. A fala do ex-presidente Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro, ontem aí para essa multidão, mostrando sua força política. Esse retrato aí de ontem mostra que ele tem muita força para eleger os candidatos a prefeitos nos municípios. Eu nem sei por que ele está forçando mais a barra para os vereadores do que para o próprio prefeito, né? Ontem ele até falou sobre isso, vamos eleger os vereadores. Depois ele voltou e falou dos prefeitos. Mas ele tem condições e capacidades aí de influenciar muito nas eleições municipais. Vai viu, tomar também? muitas prefeituras aí, viu? Fazer muitas prefeituras, Brasil afora. Agora é claro que também cada candidato tem que se ajudar, né, Toné? Fazer sua parte. Não pode ficar como poste e esperar que Bolsonaro sozinho eleja, porque Bolsonaro não vai visitar todos os municípios, né? Então os candidatos têm que cada um se mobilizar. Eles estão querendo prender o homem, viu? Agora, gente, falar em prender, né? Voltando aqui às nossas conclusões sobre esse evento de ontem, Toné, como bonito seria o Brasil se exercesse a sua plena democracia e o seu Estado de Direito, né? Ao invés de querer prender um adversário político, deixa o cara concorrer. Agora vamos mostrar quem é melhor, quem foi pior, né? Ora, eu disse aqui, eu como eleitor, eu acho que Bolsonaro não foi um bom presidente. Eu analiso dessa forma. Se você olhar a educação do Brasil naquele período, a educação no período de agora, com esse atual presidente, você comparar, você vai ver que está bem melhor agora do que foi naquela época. Mas teve a pandemia, vamos ressaltar, vamos, reconsiderar isso, né? Teve a pandemia, mas não, também teve as falas desastrosas do presidente Bolsonaro, logo no início, eu falei, quando ele assumiu o governo, ele e Van Traub ficaram falando bobagem contra os universitários. A gente sabe que a maioria dos jovens usam drogas nas faculdades, isso não é novidade, né? Mas não é fato também do ministro da Educação ficar xingando os jovens, afastando eles. Eu acho que foi falta de inteligência política, né, Toné? Eu, se fosse presidente da República contra essa coisa, essa prática, eu iria trazer esses jovens para meu lado e não afastar. Então eles afastaram os jovens, brigaram com esses jovens, com essa juventude, brigaram com os professores, né, universitários. Ora, os professores não têm culpa de ter essa ideologia, porque isso foi colocado na cabeça deles, tem 30 anos que o PT, o PCdoB vem trabalhando nas universidades e o Bolsonaro chega agora e já quer que todo mundo fique a favor dele, não é assim. Então, eu acho que faltou inteligência política e devido a isso ele se perdeu, porque ele deixou de fazer coisas pela educação e aí não só perdeu votos de jovens, como perdeu dos pais daqueles jovens também. Então isso é falta de inteligência política. Então é aí que eu acho que tem que trabalhar nesse campo da inteligência. Os partidos e os candidatos não tem que ser autocrático, querer ser ditador. Não, a gente não pode com esse adversário, vamos afastar, vamos deixar inelegível, vamos prender. Não é assim, vamos trabalhar dentro da democracia, que se eleja o melhor perante o povo. Agora, vamos provar isso no campo, né? Realmente do mandato, quem fez mais, quem fez melhor, né? Daqui a 4 anos não, porque já passaram 2, né? Daqui a 2 anos vamos ter eleição, então não seria bacana esse candidato aí competir de novo com o Lula ali e o Lula provar, eu fiz mais do que você, aqui, olha o que eu fiz pela educação, me mostra o que você fez pela educação, olha o que eu fiz aqui pelos estados, pelas cidades, o que é que você fez?
E aí o eleitor ia decidir. Eu acho que quando a gente chegar nessa maturidade de democracia, aí o Brasil vai ter realmente um Estado de Direito de fato e de direito, né? E uma democracia plena, como deveria ser. Agora, essa prática de alijar um candidato, prender ou fazer perseguir o inelegível, como fez o presidente da Venezuela, como fez lá outros ditadores, né, que estão fazendo mundo afora, acho que a gente não deve entrar nessa, não. Eu acho que o Alexandre de Moraes está se precipitando muito e ele está borrando um pouco a nossa Constituição. Ele está se metendo em muita coisa que não é da área dele, né? E isso lá na frente vai repercutir, né? Para ele vai repercutir muito mal, eu não sei, né, o que será lá na frente. Talvez ele até saia, porque vai chegar um ponto que o próprio Senado pode não suportar mais esse tipo de autocracia, né? De um ministro apenas do Supremo querendo mandar em tudo e até impeachment ele. Né? Decisão porque o Senado pode dar o impeachment ao ministro, né? E ele vai ver o passado dele no Supremo como uma mancha na democracia do Brasil. Isso não é bom, não. Eu acho que deveria deixar o curso normal das coisas acontecerem, né? E o próprio eleitor decidir se quer alijar aquele candidato, né? Tirar da disputa ou não. Porque o eleitor ele faz isso, né? Você vê, a Dilma, por exemplo, em 2014 ela teve o benefício que ela não deveria ter, né? Pela Constituição. Ela não foi inelegível, ela não ficou inelegível porque o ministro que hoje recebeu aí... Ela renunciou antes, não foi? Não, o ministro Lewandowski não colocou ela como inelegível, né? Tirou isso dela. Que pela Constituição, o presidente impeachmentado, ele fica inelegível por 8 anos, como o Collor ficou. E ela chegou a cumprir 2 anos do segundo mandato ou não? 2 anos. E aí depois a Dilma fez o quê? Ela foi candidata por Minas Gerais e o eleitor decidiu, não, se Lewandowski não botou, a gente vai botar ela inelegível. E não elegeu Dilma. Ela acabou ficando 4 anos sem mandato. 4 mais 4, né? 8 anos. Então acho que quem decide isso é o povo. O povo é soberano, né? Não adianta ficar com narrativas, com autocracias. E essa perpetuação de poder, Barbosa, também é ruim. Muito ruim. Aí, por exemplo, Bolsonaro pode não ter sido a melhor coisa do mundo, mas foi alguém que fez frente. Porque só dá PT, 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 PT. Aqui na Bahia, 4 anos de Wagner, 8 anos de Wagner, 8 anos de Rui, aí são 16. E agora mais 2 de Jerônimo. Aí fica difícil. 18 anos, quase 20 anos. Isso já é uma oligarquia. Olha, falavam tanto de Antônio Carlos Magalhães. Mas aí deixa eu te falar, mas aí é a vontade popular. Sim, mas tem que ter um contraponto. Eu acho assim, Barbosa, tem que ter um contraponto. Tem que ter um candidato do outro lado. Tem que ter, mas aqui não teve, não tinha outro candidato aqui, só que o povo preferiu o PT. Por quê, Toné? O PT fez na Bahia o que há muito tempo não era feito, né? Quando a gente teve os outros governadores aí, Paulo Souto, César Borges, para fazer uma obra aqui no interior, era um Deus nos acuda. O prefeito aqui teve que mudar de partido, fazer uma série de coisas para que viesse um semianel rodoviário para aqui e 2 viadutos, né? Então, realmente era Teve que... pires na mão. Tem que fazer as pazes com Antônio Carlos Magalhães, né? Pois é, ninguém fazia obra no interior, esses governadores só cuidavam da capital. Então estava na hora realmente de mudar isso, e esse projeto do PT de se perpetuar, digamos assim, por muito tempo no poder, eles fizeram por onde, né? Não é uma coisa ditadora, não. Eles trabalharam e o povo reconheceu também. Né? Aqui mesmo em Ilhéus, se não fosse esse governador Rui Costa, Ilhéus não tinha nada, porque o prefeito e outros prefeitos que passaram por Ilhéus em 20 anos não fizeram nada. O governador fez ponte em Ilhéus, duplicou a BR de Ilhéus, né, que hoje é uma avenida, e está duplicando ainda mais, ainda não acabou. Fez policlínica, que já tinha uma em Itabuna para atender a região. Materno-infantil. Fez uma maternidade, Toné, que eu tive lá, eu entrei na maternidade antes de inaugurar, até filmei lá, é um negócio de primeiro mundo. O Hospital Regional Costa do Cacau. Como diz você, quem é a Santa Casa na fila do pão? A maternidade da Santa Casa passa longe daquela de Ilhéus. Pode até ter médicos melhores, isso aí eu não sei. Mas em termos de estrutura física, a de Ilhéus é uma maternidade de verdade. Você tem lá salas para parto humanitário, parto na água,
parto isso, a cocorada, né? De cócoras, né? Tem várias salas de parto, diferentes modalidades. Humanizado, né? Humanizado. Tem aí também as UTIs neonatal, né? São várias UTIs neonatal, vários leitos para criança, que aqui falta às vezes. Então, Ilhéus está de parabéns. Ilhéus ganhou muita coisa, né? Na saúde, na educação. Com muita coisa, né? Hã? Foi contemplado com muita coisa. Muita coisa. Itabuna foi menos, mas se você for reparar também, são obras importantes. Mas eu volto a dizer, mas perderam lá. E perdeu aqui. Mas então, democracia. O governador contemplou, mas os prefeitos não fizeram a sua parte. Pois é. Mas é a democracia. Quer dizer, o governador que ganhou no Estado, né? E ganhou com voto daqui também, porque ajudou, né, na soma dos votos. E eles foram prestigiados pelo que fizeram. Isso é democracia. E se eles ficarem aí mais 8, mais 16, contanto que trabalhem, não vai ter problema nenhum. Agora, se eles não trabalharem, né, aí pode aparecer um outro partido de outro lado e o eleitor acabar tirando o PT. Mas enquanto eles estiverem trabalhando, eu não vejo problema nisso. Eu acho que o problema de demorar, se ele estiver fazendo um bom trabalho, é até bom, porque tem aquela continuidade. Não vai quebrar a continuidade, porque no Brasil tem aquilo, né? Quando entra outro de outro partido, para tudo que o outro estava fazendo, né? Então, você vê aí, ó, esse governador que entrou, de quando ele entrou até hoje, já vão fazer 2 anos, né? Ele só inaugurou a obra que já estava sendo feita. Ainda tem obra para ele inaugurar, que foi o outro governador que começou, a rodoviária de Salvador, foi o outro governador que começou a fazer. O metrô lá para Cajazeiras, foi o outro governador que começou a fazer. O monotrilho agora que estão fazendo, acho que é junto com a Prefeitura de Salvador. E aqui no interior, várias outras obras. A duplicação aqui da BR para Ilhéus, né, que agora vai ser BA-649. As pontes, foi Rui Costa que começou. Se fosse de outro partido, será que ele ia concluir, Toné? Então tem isso, né? Então o povo também é inteligente, ó, vamos continuar porque tem que ter, essas obras têm que estarem prontas. Então nesse ponto aí eu não sou contrário. Eu acho que a continuação é válida. Agora, como você falou, é saudável também. É saudável também, como você falou, alternativa de poder e tal. De poder. Mas eu acho que ainda tem. Né? Mas tem esse lado aí que foi democrático, né? Não foi nada ditatorial, né? Ou esse grupo que está aí não deixou ninguém se candidatar, aí é errado. Mas, se você está dentro de uma democracia, eu acho válido. Foi eleito pelo povo. A maioria elegeu. Vamos respeitar. Então, é isso aí. Bom, vamos falar agora de outro assunto, né, Toné? Vamos. Eu queria falar a nível local aqui sobre a questão das praças. Agora, 11 horas, está sendo assinada uma nova ordem de serviço. Tudo no último ano, né? Para a recuperação e a revitalização da Praça dos Capuchinhos, no bairro da Conceição. Agora, essa Praça dos Capuchinhos, entra gestor e sai gestor, está fazendo obras, está reconstruindo, está reformando. Não sei o que há, que é uma praça tão pequenininha e toda vez tem que estar gastando dinheiro, se investindo dinheiro para recuperar. Mas a ordem de serviço está sendo assinada agora às 11 horas pelo senhor prefeito, não é? E além dessa Praça do já foi então, né? Que são 11h20. Hein? 11h21, então ele já assinou, né? 11 horas. Foi 11 Como horas. tudo atrasa, né? Tem uns atrasos, né? Porque vai ter muita novidade. Um novo piso intertravado, né? Esse piso novo, moderno. Rampas de acessibilidade. Implantação de postes metálicos com iluminação a LED. Agora, isso tudo faz parte de um pacote, entendeu, Barbosa? De obras. Vai incluir outras praças. Por exemplo, a Praça do Trabalho no Pontalzinho, que já estava precisando mesmo, e a Praça Toninho Queiroz, no bairro de Fátima. Tudo isso vai custar recursos próprios, R$1.602.000. Essas 3 praças. Eu não sei se é bem isso. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que essa é a verba que o Pancadinha estava dizendo, que foi uma emenda, né, de outro deputado, ou dele mesmo, né? Dessas praças? Porque ele disse outro dia na internet que tinha 1 milhão de verba aí para as praças, né? Deve ser essa. Sei, exatamente. Que parece que até agora o prefeito não mexeu ainda nos 260 milhões, né? E já chegou esse dinheiro? Já, há muito tempo.
Agora tem um detalhe, ele anunciou ontem aí que vai fazer 25 ruas no bairro da Califórnia. Será que dá tempo, Toné? Com essa Califórnia e Nova Califórnia. esse período de chuvas agora? É. Não dá tempo não, Barbosinha deixou tudo para fazer no último ano, não vai. A mesma coisa que a gente estava discutindo lá atrás, aí, horas antes, sobre o Itabunão. Que estava orçado primeiro em 5 milhões e agora já vai chegar a 13 milhões. Recursos próprios. É, Barbosa? Então acho que vai tirar dos 260 milhões. Eu não sei, vai ser 13 milhões. Inicialmente era 5 milhões, agora já vai para 13 milhões. Ou então conseguiu alguma verba federal, né? Porque tem muita emenda parlamentar aí, né? O secretário de Esporte, Alcântara Pellegrino, deu uma entrevista e disse que a conclusão dessas obras era para julho, não vai dar tempo. Vai ser para setembro. Eu acho que não dá tempo ainda. Outubro é eleição, Barbosa. Eu acho que... Não, vai fazer de qualquer forma, mesmo que falte alguma coisa, vai para dizer que fez de olho na eleição do dia 6 de outubro. Vai inaugurar em setembro. Bom. Agora, eu acho que foi verba parlamentar, né? Porque o Otto Alencar, o senador do PSD, do partido do prefeito, né? E o deputado Paulo Magalhães também, né? Mesmo partido, né? E eles têm apoiado muito aí a prefeitura. Mas aqui recurso de 5 milhões para 13 milhões. Não, mas não é da fonte do governo municipal. Eu acho que é emenda. Eu vou me certificar, mas eu acho que tem emenda parlamentar aí. Porque são muitos milhões liberados em Brasília, Toné. Não é possível que não venha emenda para Itabuna, né? Vem muitas emendas para cá. E eu acho que essa é talvez até... Essas 25 ruas que o prefeito está dizendo que vai asfaltar aí na Califórnia. Califórnia e Nova Califórnia. Eu acho que tem emenda parlamentar aí, porque eu acho que ele não meteu a mão ainda nesses 260 milhões. Vai deixar para fazer que dia? Não, porque ele disse que esse dinheiro vai fazer um viaduto, né? Um viaduto gasta muito dinheiro. Sim, o viaduto não vai ficar pronto esse ano, Barbosa. Não vai, mas, pelo amor de Deus. Ele não vai conseguir fazer essas 25 ruas também desse também ano. Não vai dar tempo. O Itabunão é brincadeira. A não ser que ele faça uma rua por dia, mas aí não vai entrar infraestrutura, não entra esgoto, não entra meio fio. Aí vai quebrar com a próxima chuva, né? Se ele fizer aí são, isso. como o pessoal está falando, obras eleitoreiras. Porque deixar de fazer tudo no último ano, porque o povo esquece, não importa. Isso era praça mesmo, esse feijãozinho com arroz, já devia ter feito logo desde o início. Já devia ter feito, se é recurso próprio, fazia desde o início. Chegou, vamos reformar tal praça. A Praça dos Capuchinhos, pequenininha. Vai reformar agora? Pô, não tinha dinheiro? Se é com recurso próximo, já devia ter feito. Tempo não vai ter, não tem tempo hábil, Barbosa. Tem que botar na cabeça que não vai ter tempo para inaugurar tanta obra. Tem a feira do São Caetano. Eu acredito que eles vão inaugurar em julho, no dia da cidade. Quer dizer, eu imagino. Porque era para entregar em dezembro. Mas aí faz sentido, porque julho já vamos estar em plena campanha, né? Sim, mas eles falaram que era em dezembro, não deu. Porque a campanha realmente, propriamente dita, começa em 30 de junho, né, por aí. Então, em 28 de julho, estaremos aí no meio da campanha eleitoral. Então, eles têm tudo para inaugurar essa obra aí, que vai ficar bonita essa feira, né? Espero que eles concluam aquelas ruas ali. Inclusive, Toné, final de semana agora, um rapaz com a moto caiu dentro do canal. Por quê? Porque tiraram as pontes ali. Claro, não foi esse prefeito que tirou, né? Foi outra gestão lá atrás, acho que foi 2006. Tiraram todas aquelas pontes. Então o cara vinha ali, não sei se estava bêbado ou não, e passou direto e caiu no canal com a moto, quase morreu, né? Eu não sei nem como é que está o estado de saúde dele, mas ele foi resgatado dentro do canal. E eu disse isso aqui semana passada. É imundícia. É um perigo. Não adianta fazer uma feira nova e não conserta o canal. Eu convidei, inclusive, para hoje, né? Mas ela não me deu resposta, talvez até porque ela tinha que assinar essa ordem de serviço aí com o prefeito. Sônia né? Fontes. Sônia Fontes, para participar hoje do nosso programa, que era para ela falar sobre essa situação, né? A gente não sabe o que é que vai ser feito naquele canal horroroso ali do São Caetano. Imundo. Não é possível que vão inaugurar uma feira ali nova com aquela imundícia ali do lado. Aí a higienização passa longe, né? Então eu quero saber da secretária, com uma pessoa muito competente, né, o que é que ela pretende fazer ali. E naquelas transversais também que ficaram prejudicadas com a construção do canal, que nunca terminaram e nunca colocaram as pontes. E o prefeito, se não me engano, Fernando Gomes foi quem fez aquilo ali, já voltou 2 vezes à prefeitura antes de morrer
e também não concluiu. Por que não cobre esse canal? Não entendi por que não pode. Aí depende do cobrir, né? INEMA, né? Porque quando tem... que ali não é um canal de esgoto, ali parece córrego? que é um córrego, né? E quando é um córrego... Aí transborda. O INEMA não deixa cobrir porque pode transbordar. Aí piora a situação. Mas eu acho que parte dele pode ser coberta. Inclusive as pontes podem ser feitas, né? E não tem problema nenhum fazer ponte ali. Então tem uma manutenção regular, né, Barbosa? Me desculpe. Tem que ter tem uma manutenção regular. Porque eles levam 10 anos para fazer a manutenção, quando vai fazer tá cheio de lama, cheio de mato, cheio de Essa pneu. praça mesmo do O povo Capuchinho. joga até geladeira e carro ali dentro, rapaz. Resto de carro, é Agora brincadeira. pneu, né? Pneu não é praxe, né? Gente, não é Agora brincadeira. a Praça dos Capuchinhos ali, se você faz uma manutenção regular, não precisa estar toda vez, de 4 em 4 anos, você tem que reformar e gastar horrores de dinheiro. Pois é, essa praça É foi brincadeira. reformada Na gestão de Fernando Gomes. Gomes. Inclusive ficou até ruim ali, porque eles interditaram uma rua ali que a igreja pediu, né? Ali em frente, aí você não passa mais. Ali não passa mais. O tráfego uma ali rua foi interditado. Ali foi interditado. Veículos. E o trânsito ficou até ruim ali, para quem contorna ali para pegar a... Como é o nome aquela rua ali da Rádio Morena? É Roberto Santos? Não. Não, acho que é Roberto Santos. É Roberto Santos. Mas ela tem, Vai dar no Pedro ela tem Jerônimo? outro nome quando ela chega ali no bairro da Conceição, né? Naquela praça ali, ela leva outro nome. Eu esqueci agora, onde tem um semáforo ali. Então ficou ruim, os carros têm que contornar lá por cima, aí tem um pessoal que põe as barraquinhas ali, é meio conturbado aquilo ali. Enfim, acho que aquilo ali também a prefeitura deveria aproveitar agora essa reforma e melhorar aquele retorno ali. Bom, eu espero que com esse dinheiro, 300 mil, 350 mil, né? É muito dinheiro para reformar uma praça. Eu acho que tem que ser uma praça realmente à altura dos moradores aqui do Conceição. Voltando aí às praças, vamos lembrar. Ele reformou a de Santo Antônio, gastou quantos? Foi 600 mil reais. Brincadeira também. A Santo Antônio também não é gigantesca, Barbosa. É menor do que a da Conceição, por sinal. Não, a da Conceição é menorzinha. É menorzinha. Não, eu acho que as duas no máximo se equivalem, mas... É um pouquinho maior, Santo Antônio. A José Baixo gastou quanto? Se não me engano, foi entre 800 a 1 milhão de reais. A do Camacan, essa... 3 milhões, né? 3 milhões. Essa que é a praça, essa vai ser realmente uma praça de ouro. E o pior, viu, Toné? E o pior que eles da Mangabinha, tem a da Mangabinha também. E o pior que eu vi lá, eles estão fazendo um parquezinho lá das crianças com ferro preto, ferro que oxida rápido. Aquele ferro não leva 4 anos, vai estar todo podre. Da Praça Camacan, você ali fala? tinha que ser galvanizado, ou então alumínio, né? Que não enferrujasse. Por esse dinheiro, 3 milhões, dá para botar alumínio ali. Um parquinho infantil merecia. 3 milhões é dinheiro, viu? É muito dinheiro. Dá para fazer tudo de inox ou alumínio, que não enferruja. Mas foi uma senhora praça ali. E ali é perto do rio, tem salitre, né? Então o processo de corrosão é muito rápido. Você vê a passarela, que é um ferro muito mais grosso, já apodreceu. Então não adianta fazer. Enferrujado. Não adianta botar ferro ali. É outra coisa que eu quero abordar com a secretária. Eu acho que tem que observar isso aí, porque senão não vai terminar nenhum mandato agora desse ano, já vai estar podre. Ali tinha que ser inox. Em Salvador, tudo foi feito de inox na orla marítima. Por quê? Porque não oxida com o mar, com salitre, né? Então ali também é beira do rio. Né? Ali é beira do rio, tem salitre que vem do mar. Então tinha que botar ali inox ou alumínio. Tem um tipo de alumínio grosso, resistente, né? Porque até o ferro que chama galvanizado, hoje não está prestando mais. Ele pode enferrujar rápido também. Então era melhor colocar ali inox ou alumínio. Com 3 milhões de reais, meu Deus do céu, dá para botar até um telão ali de 100 polegadas para o povo assistir o dia todo ali. Mas, olha, é muita praça, é muita obra, Itabuna é um canteiro de obras, só vejo assinar. Ordem de serviço, é, né? muito papel para assinar, viu? Muito papel para assinar. Agora quero ver isso se transformar mesmo em coisa concreta. Essa semana que agora, até o final de semana, eu vou lá no Itabuna, ver se já fizeram alguma coisa. Não, eu passei pela porta hoje, já tinha um bocado de caminhão, um bocado de operário na porta. Esperando abrir lá. Então, vamos acompanhar aí a obra. Tinha uns caminhões lá, uns carros, porque um bocado de operário. Para ficar pronto em setembro, é que você falou? Setembro. Eles têm que acelerar para não fazer coisa nem mal que fique feita até o dia, mas não pode inaugurar. Tem um prazo, não é? Pela legislação eleitoral, que tem um prazo que você não pode estar inaugurando obra, né?
Não, o prefeito não pode inaugurar. Prefeito não pode. Mas então vai inaugurar dia 5 de outubro. Mas a praça, o estádio, a obra pode ficar pronta. O que não pode é o prefeito, que é candidato, ir para lá. Presente. Não, ele deixa lá, quem inaugura é o secretário, né? Não tem problema Vai nenhum. inaugurar entre o dia 4 e o dia 5 de outubro, é isso? É. 2 dias antes da eleição? E não vai dar tempo, Barbosa. Ali vai fazer como o próprio Alcântara falou, o secretário de esporte, não é uma obra micro. De repente ficou macro. É macro. É macro. Mexer muita coisa. Não é como a gente gostaria, né, Toné? Que o ideal era concluir aquele estádio, né? O E certo a era... arquibancada coberta, tudo bonitinho, né? Não, isso aí é muito dinheiro, né? Sim, mas tem que ter. Tem que ter. Ou então, se não tinha capacidade de fazer daquele tamanho, diminuía o estádio, né? Você vê na Inglaterra, rapaz, tem estádios pequenos, cobertos, né? Que caberia muito bem em Itabuna. Fazia uma parte coberta, outra não. Sei lá. Com aquela mesma cobertura que fez na feira, você fazia uma arquibancada menor e cobria de fora a fora. Dava para fazer, né? Não com pouco dinheiro, É um desconforto ali. Aí uma obra dessa é obra para 150 milhões, entendeu? Para o torcedor, às vezes leva criança pequena, fica lá, calor, e depois chove, aí tem que levar sombrinha. É uma coisa de interior. Mas paciência, Itabuna não merece isso. O certo era desmanchar aquela arquibancada que ficou gigante para Itabuna. A verdade é essa, a gente não tem capacidade de ter um estádio tão grande aqui. Faria arquibancada menor dos dois lados, né, no fundo do estádio, e cobria com 200 milhões, né, que poderia conseguir com o governo federal. Lados, né? Fazia os dois lados e cobria, acabou, ideia. fazia um estádio completinho, bonitinho, né? Esquece essa coisa de megalomania dos anos 70. Como é que vai fazer um estádio do tamanho do Serra Dourada? Serra Dourada, rapaz, é em Goiânia. Uma capital. Aí quiseram fazer aqui o mesmo modelo do Serra Dourada. Olha que loucura. Mas naquela época, Toné, rolava cacau. Quer copiar sem competência. Era dinheiro de cacau, era dinheiro fácil, era ouro na rua, né? Então, eu acho que o único pecado foi deles não ter concluído esse estádio naquela época. Poderia ter concluído logo, porque tinha muito dinheiro naquela época. Mas depois ficou difícil até fazer a manutenção. Olha, se a gente tivesse a desportiva hoje ali no Jardim do Ó, como era antes, coberta, o torcedor ia ficar muito mais feliz, porque ia ter ali sombra, não ia ter chuva, ia estar sempre abrigado ali, um estádio pequeno, aconchegante, ia ser melhor do que você ter um elefante branco daquele tamanho e nenhum prefeito que passou por aí teve competência para concluir esse estádio. Para investir. Terrível. Então agora o Alcântara vai fazer o quê? Uma reforma, mais ou menos, né, porque vai entrar o refletor, que foi a própria prefeitura que jogou fora esses refletores, andou dando, distribuindo, roubaram, botando em fazenda, em casa de praia, de não sei Tem gente aí que já me deu um toque uma vez. Eu sei diz onde que tem estão fazenda, alguns refletores, né? Tem casa de praia, tem isso, tem aquilo. Olha que loucura. A Avenida Beira Rio eles botavam em carnaval, depois jogavam fora ou tirava, ninguém sabe para onde foi. Tem até uns postes até hoje lá. Horrível aquilo no meio da Avenida Assis Marão ali. Se eu fosse prefeito, eu mandava tirar aquilo. Que não tem mais sentido um poste daquela altura ali. Para quê? Carnaval hoje você bota luz de LED baixinha, clareia a avenida toda, não precisa daquilo. Então eles tiravam refletores do estádio. A Câmara de Vereadores, Toné, precisava fazer uma lei proibindo a prefeitura de tirar coisas de um local para botar em outro e não repor. Porque um refletor de estádio é diferente de um refletor de praça. Desse patrimônio público tem que ter. Não tem, não? Aqui não tem nada disso. O prefeito faz o que quer, o secretário faz o que quer. Aí um prefeito vai agora e compra, né? Como vai ser comprada aí uma iluminação caríssima, própria para o estádio. Aí vai vir um engenheiro de luz para dimensionar a luz para cada metro quadrado do campo, para não ficar nada escuro para a televisão, né? E para o torcedor também ver o jogador, e o jogador também ver o campo, perfeito. Então tem que ser tudo muito bem enquadrado ali, aquela luz. O engenheiro desse cobra caro, cobra por hora trabalhada, vai pagar hotel caro, passagem de avião. Aí depois vem o prefeito e diz, tira aquele refletor e bota ali na avenida. Pô, isso é terra de ninguém, é? Que negócio é esse? Então isso tem que acabar. É dinheiro público, é dinheiro nosso que é jogado fora. Então eu acho que precisava ter tipo um cadeado de lei ali, ó. O prefeito não pode tirar nada de um lugar e botar em outro. Isso vai ser considerado desvio ou roubo. Aí acabava esse negócio. Mas toda vez que sai um prefeito, Barbosa, pela lei, tem que fazer um inventário. Não, mas não é que o prefeito levou para saber. Mas não é só levar para casa ou para fazenda ou para praia, como estão dizendo aí. Eu digo, Antônio, é tirar dali do estádio e botar na rua. Aí é roubo. Pois é.
Aí é roubo. Mas ele Você tira, tá se apropri- mas primeiro apropriando. eles tiram, Toné, para botar na rua. Aí pronto, o refletor, que custou caro ali pro estádio, já vai virar um nada. Porque quando você tira ele dali, ele perde o valor. Porque ele ali tem um valor, ele está iluminando um estádio, ele foi feito para isso. Quando você bota ele para iluminar uma avenida no carnaval, você está jogando fora. Porque o refletor para iluminar a avenida, qualquer loja dessas aqui vende. E custa barato. Né? E aí você tira um negócio você fala que ficar transferido de um setor para pra outro. entendeu? Você não pode tirar da rua e botar no E às estádio. vezes vai e não volta, né, Barbosa? Pois é, nunca volta, Toné. E quando volta, não bota do mesmo jeito. Vai para outra casa, outra residência, né? Outro endereço. Cá, se você traz um engenheiro de São Paulo para fazer a iluminação do estádio, para medir passo a passo do campo e iluminar ele perfeito ali. É como se fosse um estúdio desse aqui, não pode ter sombra. Então o cara sabe fazer a iluminação, vem para isso. Aí depois você mexe naquilo ali. Como é que você volta mais ao normal? Não volta. Aí começa o buraco na luz, né? Você tem um buraco aqui, um buraco ali, a sombra aqui. Aí a televisão vai cobrir o jogo e já não consegue. Aí é terrível. Então esse tipo de amadorismo aqui no interior tem que acabar. Aí tinha que ter uma lei proibindo o prefeito de mexer nisso. Ó, botou no estádio, vai ficar ali até queimar. Quando queimar, substitui por outra. Mas não pode tirar para outra função. Porque custa muito caro isso, Toné. É muito caro. É coisa específica, entendeu? Por exemplo, agora você quer botar a luz lá. Você não pode chegar aqui numa casa de material elétrico e comprar. Não presta. Esse refletor que vende aqui não é para isso. Né? Esse refletor que eles vão botar no estádio é comprado diretamente da GE. É uma marca internacional que fabrica esse refletor de LED. Que clareia ali a 500 metros de distância. Moderno, né? Moderno, uma luz própria para televisão, com a temperatura certa, né? É igual essa aqui de televisão, ó. Essa luz aqui, ela tem uma temperatura para trabalhar aqui, uma cor, né? Não é qualquer lâmpada que a gente vai pôr aqui, entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser visto e tem que ser usado de forma profissional. Por falar em esporte, Toné, estamos chegando aí a 11h40, vamos conferir como é que foi a rodada aí do Campeonato Baiano, né? Que o Itabuna, inclusive, está em maus lençóis, né? Itabuna vai jogar no novo Itabunão, no Fernandão. O estádio agora se chama Estádio Fernando Gomes Oliveira. Olha, aí foi o jogo do Jacobina e Jacuipense, né? Isso aí foi no sábado, a rodada começou no sábado. Nós tivemos aí o resultado que favoreceu ao Jacuipense. O Jacobina começou na frente, 1-0. No final vai dar mesmo Bavi, né? Vamos ver, né? Olha, o Jacobina acabou vencendo por 2-1, né? Eu falei que o Jacuipense se deu melhor, mas não. Foi o Jacobina que ganhou. O Jacuipense diminuiu, né? Chegou a fazer esse gol aí. Mas o placar final foi 2-1 para o Jacobina. Aí nós tivemos também o Juazeirense e o Bahia ontem. Primeiro gol aí do time da casa, né? O Juazeirense saiu na frente para a festa da torcida local. Gramado muito ruim, né? A bola quica muito, né? Foi lá em Juazeiro, né? Foi, no Adalto Moraes. Os jogadores do Bahia tiveram muita dificuldade aí com a bola no gramado, né? Porque é aquela história, você acostuma jogar em gramado bom, quando pega um gramado ruim, até você se adaptar demora, né? Aí depois nós tivemos aí o gol de empate do time do Bahia. Os gols do Bahia Golaço, né? Os gols foram marcados por David Duarte e Ademir para as redes do esquadrão, enquanto o Mauro fez para o time da casa, né? O Ademir, eu não estou gostando muito desse jogador, viu? Eu não sei porque o Rogério Ceni insiste muito com ele, mas ele é um jogador muito irregular, às vezes joga bem, às vezes não joga. Aí nós tivemos também depois, já à noite, o jogo do Vitória, né? O Vitória ganhou fácil. O Atlético de Alagoinhas, que esse ano não está bem.
E até queria ajudar o Itabuna, né? O Atlético de Alagoinhas, porque o Atlético não está ganhando quase O nada. Atlético de Alagoinha não tá o último, né? Não. O último é o Bahia de Feira. Bahia de Feira. O Atlético de Alagoinhas é o antepenúltimo, né? Está acima do Itabuna por 1 ponto. Mas o Itabuna, infelizmente, não se ajudou, né? Perdeu para o Jequié. Aí o segundo gol do Vitória e depois nós tivemos o terceiro gol do time rubro-negro. Vitória melhorou bastante, né? Nessa competição aí. Então os resultados foram esses. Ó. O Barcelona venceu o Bahia de Feira por 1-0. O Barcelona está bem no campeonato. O Jequié venceu o Itabuna por 2-1. Os 2 gols no último minuto, nós mostramos aqui. Em 1 minuto o Itabuna conseguiu tomar 2 gols, com 1 jogador a menos. O Jacuipense perdeu para o Jacobina por 2-1. O Juazeirense perdeu para o Bahia ontem por 2-1. E o Vitória goleou o Atlético de Alagoinhas por 3-0. Depois dessa rodada, a classificação, né, mudou. O Barcelona era o líder até ontem, mas aí com os resultados Bahia de ontem... agora tá na frente, né? o Bahia voltou à liderança do campeonato, né? Seguido pelo Vitória, o seu maior rival, está em segundo lugar. Inclusive com os mesmos números de pontos, né? Todo mundo está com... Bahia tá em primeiro e o Barcelona em segundo, é? Não. O Vitória que tá em O segundo. Bahia está em primeiro com 16 pontos ganhos, o Vitória em segundo com 16 pontos e o Barcelona em terceiro com 16. Essas 3 equipes estão praticamente classificadas, né? A Juazeirense está com 14 e pode perder essa vaga aí para o Jequié. Porque se o Jequié vencer a última rodada e o Juazeirense não vencer, o Jequié vai a 16 pontos, o Juazeirense fica com 14. Aí o Juazeirense sai. Agora, o Juazeirense vencendo vai a 17. Né? Aí força as outras equipes aí também que estão acima dela, como Barcelona, Vitória e Bahia, vencendo, eles se garantem e o Juazeirense também se garante. Se o Juazeirense perder e o Jequié vencer, a vaga é do Jequié. Né? Essa é a única mudança, a única surpresa que a gente pode ter aí. Porque pelo número, o saldo de gols e tudo mais, Jacobina não consegue tirar nem Bahia nem Vitória. E nem o Barcelona. Só pode tirar o Juazeiro. Então essa briga vai ficar entre Juazeirense e Jequié. Depois nós temos aí o Jacobina com 11 pontos, né, que não tem mais chance de classificação. O Jacuipense tem 9 pontos, também não tem chance de classificação. E aí a gente tem a briga pelo rebaixamento, que é Atlético de Alagoinhas e Itabuna que estão brigando. O Bahia de Feira também tem uma chance remota. Como seria? O Bahia de Feira vencer seu próximo jogo, aí o Itabuna perderia por Vitória, digamos, ficaria rebaixado, e o Atlético de Alagoinhas perdendo, o Bahia de Feira sai do rebaixamento e coloca Atlético e Itabuna. E o Atlético vai jogar agora com quem? A gente vai dar os próximos jogos já. Então só essa configuração para o torcedor entender a chance do Itabuna. O Itabuna precisa ganhar do Vitória em casa, que é no Mário Pessoa, em Ilhéus. O Itabuna ganhando do Vitória iria a 9 pontos. Torcer para que o Atlético de Alagoinhas perca a sua última partida, né? E torcer também para o Bahia de Feira perder. O Itabuna só tem essa chance aí. Aliás, o Bahia de Feira poderia até empatar no caso do Itabuna ganhar aí do Vitória, né? Se o Itabuna ganha do Vitória, vai a 9 pontos. O time, o último colocado, né, que é o Bahia de Feira, mesmo vencendo, vai a 8. Então o Itabuna conseguiria sair da zona de rebaixamento. Agora, se o Itabuna empatar, aí vai a 7 pontos. E aí teria que torcer para o Atlético de Alagoinhas perder por uma goleada de 3-0 no mínimo, para que no saldo de gols o Itabuna, que tem -1, conseguisse passar o Atlético de Alagoinhas, que também tem -1. Essas chances são matemáticas. Matemáticas, né? O que o Itabuna tinha que fazer mesmo era vencer quarta-feira, e o João Neto, que fez o gol, acabou prejudicando o time, foi expulso. 2 faltas bobas, né, para cartão amarelo. Acabou sendo expulso, prejudicou o Itabuna Esporte Clube. Agora tem outro detalhe também, né? Tem um jogo importante do Itabuna dia 28, agora, que é na Copa do Brasil, né? E a gente precisa torcer para o Itabuna passar pelo menos uma fase para pegar aí o Internacional. Ele precisa vencer o Nova Iguaçu
aqui no Mário Pessoa, né? Eu não acho impossível. Agora o time tem que estar muito redondinho naquele dia do jogo. Mas já tá com moral lá embaixo, fica difícil também. Fica difícil, né? E o Nova Iguaçu tá vindo com a moral alta, porque ganhou dos grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Se não me engano, ganhou do Vasco, do Fluminense. Então tá com a moral lá em cima o Nova Iguaçu. Mas tudo é possível, né? São 11 contra 11. Se o Itabuna se impor dentro de campo, o técnico conseguir arrumar o time e dar um puxão de orelha nesse João Neto aí para ver se faz as coisas direito, né? Porque quando ele joga bem, ele é expulso. Quando ele joga mal, perde muito gol, não ajuda o Itabuna. Então esse jogador precisa estar com a cabeça no lugar. Não sei aonde foi que Ricardo Xavier e o Rodrigo Xavier acharam esse jogador aí, que é complicado. No dia que ele joga mal, prejudica o time. Aí no dia que ele joga bem e faz um gol, ele é expulso. Prejudica do mesmo jeito. Mas se o técnico conseguir fazer o time ficar redondinho, os 45, depois os 45, né, 90 minutos, tem chance de ganhar aqui do Nova Iguaçu e pelo menos faturar essa bolada aí pro Itabuna, que é R$700 mil, já ajuda muito, né? Vamos para os próximos jogos então. Aí nós vamos ter aí, ó, o Alagoinhas, o Atlético de Alagoinhas, né, jogando em Alagoinhas contra o Barcelona. Barcelona. Todos os jogos vão ser... Aí vai perder, porque todos o Barcelona todos os jogos vão ser no mesmo horário, viu? Tudo domingo. O Bahia de Feira vai pegar o Juazeirense. Então veja aí, ó. O Bahia de Feira joga em casa e tem chance de ganhar. Então ele pode ir a 8 pontos. O Atlético de Alagoinhas joga em casa contra o Barcelona, que está bem, mas joga em casa. Então o Itabuna tem que ter cuidado com esses dois resultados aí. E o Itabuna também joga em casa contra o Vitória. Então aí a gente tinha que torcer para uma zebra aí, o Itabuna venceu o Vitória aqui no Mário Pessoa. Vencendo o Vitória, ele torce para o tropeço aí do Atlético. É difícil, mas não é possível, e do Bahia. Né? Tudo pode acontecer, né? O Bahia joga com o Jacuipense e o Jacobina joga com o Jequié. Então tá aí, esses são os jogos da última rodada, vai pegar fogo, hein? Domingo tudo no mesmo horário, para não ter problema. Todo mundo fica jogando no mesmo horário, então ninguém sabe o resultado de ninguém, né? Às 4 da tarde, né? Tudo 4 da tarde. Campeonato Carioca, você não fala nada? Não, porque aí. a gente está na Bahia, né? Rafa, vai falar do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca é fraco. Ué, mas é representativo. Agora ontem nós tivemos um jogo interessante lá, que foi o Fla-Flu, né? Que é um clássico tradicional. Claro. Eu assisti um pedaço do jogo. Ganhamos. As duas equipes estavam boas, né? Agora o Tite está lambendo os beijos, como diz o outro, né? Porque você tem um time na mão, que você tem no banco de reservas um time que pode ser titular e você tem jogando outro time titular, todo treinador sonha com isso. Um atleta como Bruno Henrique e Gabigol no banco é brincadeira. É luxo, né? É luxo. E ontem o Gerson não jogou, porque o Gerson tá com problema renal. Ele teve um problema no rim e não jogou, ele estava numa clínica internado. Mas ontem, olha, o Dela Cruz foi comprado agora por uma fortuna, né? É uruguaio ele? É uruguai, da seleção do Uruguai. Ele deu um passe ontem de calcanhar pro Arrascaeta, que tocou de calcanhar pro o baixinho lá, o gaúcho. Pedro... Não é gaúcho. Aliás, ele é cearense, mas foi revelado no Grêmio, que é o Cebolinha. Cebolinha fez o segundo gol. Foi uma jogadaça. Foi uma jogadaça desses dois jogadores, viu? O Arrascaeta e o Dela Cruz, de calcanhar. Aí logo depois o Tite tirou o Dela Cruz. Você vê, né? O Tite tem a satisfação de poder tirar o Dela Cruz no meio do segundo tempo. Olha só que luxo. Dela Cruz foi o jogador mais caro até aqui, contratado pelo Flamengo esse ano. E até do futebol brasileiro, né? Foi um dos jogadores mais caros aí, até agora. Então é um luxo realmente esse time do Flamengo. Agora, o treinador tem que ter uma cabeça muito boa para administrar as vaidades, né? Porque ninguém quer ficar no banco de reserva, todo mundo quer jogar, todo mundo quer aparecer, né? Então o técnico tem esse jogo de cintura aí para saber quando mexer, ter uma postura bacana com o jogador, para ele entender que ele não é maior do que o clube, né? O jogador precisa entender isso e ficar pianinho ali no banco e entrar na hora que for para entrar. Porque senão vai ter problemas de vaidade ali e o time pode se perder no meio do caminho, como aconteceu com os outros treinadores, né?
Mas o Tite tem uma experiência muito boa de lidar com grandes atletas, foi técnico da seleção brasileira aí durante mais de 4 anos, né? De uma Copa até a outra Copa. Aliás, 8 anos o Tite ficou praticamente na seleção brasileira. E disputou Copa do Mundo e com méritos. O Tite não perdeu jogo nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite só perdeu o jogo na Copa do Mundo, que foi eliminado. Então, esse técnico tem que ser respeitado, né, e admirado. Não é qualquer técnico que faz uma campanha como ele fez na seleção brasileira. Você viu aí, o Diniz entrou, já perdeu 3 jogos, botou o Brasil lá embaixo. Então, nas eliminatórias, né? Que é pior. mas olha, uma seleção como a seleção brasileira, Toné, perder 3 jogos na eliminatória é muita incompetência do E é técnico. uma coisa que, historicamente, isso Nunca aconteceu. Nunca tinha acontecido antes. O Brasil nunca perdeu para a Argentina na eliminatória, nunca perdeu para o Uruguai, nunca perdeu para a Colômbia. Nunca. A gente nunca perdeu para a Colômbia, dentro do Brasil, né? Então, é uma vergonha o que o Diniz fez. É que o Diniz, ele é um bom técnico, mas é jovem, inexperiente como técnico. Jovem assim, né, entre aspas, como técnico. E ele quer fazer experiências. Seleção não dá para você fazer experiência. Por quê? Porque você não tem tempo para treinar. Você reúne o jogador, fica no hotel, faz ali um bate-bola para aquecimento e entrosamento ali de 2 dias, 3 dias e vai jogar. Então não dá para fazer experiência. Você tem que fazer o que o jogador jogue, o que ele está jogando no clube dele. Na mesma posição. Na mesma posição. Não dá para inventar. Você vê que na década de 70, que eu era muito menino, não acompanhei, mas eu vi nos noticiários, o João Saldanha, que depois passou a bola para o Zagallo, como técnico, eles pegaram a base do Botafogo, pegaram a base do Flamengo, que eram times ali do Rio de Janeiro que eles já conheciam, né? E mais Pelé do Santos e tal. Não dava para inventar muito, como até hoje não dá. E naquela época tinha mais tempo para treinar do que hoje, porque os jogadores atuavam no Brasil, né? Então hoje o calendário não dá para treinar. E estão inventando mais competição, viu? A FIFA já inventou agora o Mundial de Clubes, que vai ficar aí 2 meses. A Copa do Mundo, desculpa aí, Barbosa. Agora vai ter mais seleção, vai aumentar, né? O número, né? Aumentou já. Né? Já aumentou. Tanto é que vai ser disputado... 32, vai ser 34? Quanto? 36. 36. Vai ser disputado em 3 países, porque aumentou a Copa do Mundo. E vai ter, paralelo a isso, o Mundial de Clubes. Então os clubes vão ter que viajar para jogar esse Mundial. Vão ser datas a menos nos campeonatos regionais, né? Como é que vai fazer isso? Aí já se fala agora em outra competição internacional também. Aí fica difícil, né? Vai ser Estados Unidos, Canadá e México, é que vai ser? Estados Unidos, Canadá e México. Já foram escolhidas as sedes, já foram divulgadas, está no site da FIFA, né? Todos os estádios onde vão ser disputados. E o Brasil agora, recente, também se candidatou para o futebol feminino, né? Para a Copa de Futebol Feminino, que vai provavelmente ser no Brasil. Existem 3 países aí também no páreo, mas o Brasil já tem tudo pronto e as sedes vão ser as mesmas da Copa do Mundo masculina, né? Se for no Brasil, com exceção do estádio do Atlético Paranaense. Não vai ser utilizado o Paraná. Apenas Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Essas serão as sedes, se for no Brasil, né? O campeonato, a Copa do Mundo, aliás, de futebol feminino, provavelmente será no Brasil. Para a Copa do Mundo masculina já tem até uma candidatura aí próxima, né? Depois dessa que vai ser disputada nos Estados Unidos e Canadá e México, que é Uruguai, Argentina e Chile, né? Eles estão querendo se candidatar aí para a Copa do Mundo. Mas eu não sei se eles vão ter condições. A Argentina está em dificuldades financeiras, né? O Uruguai é muito pequeno, talvez tenha lugar para 2 sedes ou 1 no máximo. O Chile também. Não sei se eles vão ter condições de ganhar essa Copa do Mundo. Mas a FIFA está querendo dar essa... prestigiar a América do Sul, né? A América do Sul também, né? Que já foi muito campeã, né? Se você juntar aí os títulos de Uruguai, Brasil e Argentina, né? São muitos títulos, né? Uruguai também, né? Pois é. Então a América do Sul merece, né? Embora já teve o Brasil aqui recentemente, em 2014, né? Foi uma boa Copa, apesar das obras terem atrasadas. Por exemplo, esse metrô de Salvador era para estar pronto na Copa, não estava, né?
Hoje Depois já está foram obras também super faturadas, viu, Barbosa? muito. E muitos estão em Elefante Branco, por exemplo, lá em Belém, acho que foi em É Belém. em Manaus. Manaus. Aquele estádio de Manaus E virou ninguém Elefante joga lá. Branco. Nem no Campeonato Brasileiro o time deles está. O clube deles Não, está. Série A não tá, não. Não tem um deles que não tem. Então que. Nem pra na que Série B, né? Nem na Série B, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Você gastar Aquele uma estádio fortuna. poderia ter sido em Belém. É. Porque Belém tem boas equipes de futebol, né? Que disputam sempre alguma competição nacional. Mas lá em Manaus não tem tradição para futebol, né? Foi ideia boa do presidente Lula, né? De levar o turismo para lá, de levar a Copa para lá. Mas o estádio deveria ter uma Virou finalidade. Elefante Branco. Gastou muito podia dinheiro. ser um estádio que depois virasse outra coisa, né? Exatamente. Ou então podia ter construído, sabe onde? Em Parintins, que lá tem um negócio do boi, né? Aí, depois do boi, ou depois da Copa, virava o estádio do boi, né? Fazia a festa do boi. Porque virou Elefante Branco, realmente. E o do Corinthians... do elefante, o boi, né? E o do Corinthians está o embrólio até hoje, né? Que era um estádio para ser construído com 500 milhões e foi parar Itaquera, né? foi parar em R$1 bilhão. E o Corinthians não pode pagar essa dívida. E aí o Corinthians disse que na época o presidente Lula disse que ele não ia pagar nada, que quem ia pagar era o Estado de São Paulo, porque queria fazer a abertura da Copa. O Estado de São Paulo na época disse que não, que o acerto era de dar uma contrapartida e deu, mas quem ia pagar era o próprio Corinthians. E o presidente da Odebrecht, né, que naquela delação premiada, falou que o presidente Lula pediu a ele que aumentasse o valor para dar ao Corinthians um estádio melhor e tal, mas no fim não apareceu quem pagasse. E a conta ficou para o Corinthians pagar e tá esse imbróglio aí. O Corinthians tá ruinzinho, viu, Barbosa? Tá, ontem perdeu mais um jogo, né, e pode ser que não se classifique para a fase semifinal do Campeonato Paulista. Bom, por hoje é só, Toné. Mais alguma coisa aí? Não, por enquanto tá de bom tamanho. Tá chegando aí o programa Alerta quarta. Cidade com Denilton Santos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Até lá, forte abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde.